O estresse crônico é implacável e vai te matar se você não colocar um freio nele. Sou o Dr. Borja Bandera, especialista em endocrinologia e nutrição, e hoje vou te mostrar como identificar o que considero o maior problema de saúde da sociedade. Sim, hoje em dia o estresse crônico é a sua maior ameaça, por 3 razões que eu tenho muito claras. Primeiro, ele pode te matar silenciosamente porque, com o tempo, você para de notar o estresse. Segundo, é um círculo vicioso que se auto-perpetua, o estresse chama mais estresse. Ou seja, quando você está dentro, tudo joga contra você para sair da inércia do estresse crônico viciante. Terceiro, trata-se de um problema estrutural na sociedade. Nem tudo depende de você para evitar o estresse crônico, pois fatores como ambiente de trabalho, familiar, educacional ou circunstâncias influenciam muito. Mas sabe o que está nas suas mãos? Você sabe reconhecer que tem um problema e caminhar em direção à solução? Dizer, pare, preciso frear ou isso vai acabar comigo. É nesse ponto que muitos de vocês entram em contato comigo pedindo ajuda para recuperar a saúde. Existem sinais de estresse muito evidentes. Taquicardia, tiques motores, que também tenho às vezes. Amenorreia em mulheres, baixa testosterona em homens, disfunção erétil, fasciculações, irritabilidade, cefaleias ou ansiedade. Hoje vamos ver algo muito mais interessante do que isso. Sinais e sintomas que raramente associamos ao estresse crônico. Quem souber reconhecê-los tem uma vantagem competitiva muito importante. Você vai ver até 10 desses sinais. Se você tem mais de 5 ao mesmo tempo, provavelmente sofre desse mal moderno. E então sua prioridade vital é voltar ao equilíbrio. Deixe nos comentários quantos dos 10 você acha que sofre. Mas primeiro, o que é exatamente o estresse crônico? Todo mundo fala sobre isso, mas o que é? Bem, é muito simples. É a impossibilidade de desligar a resposta adaptativa que chamamos de estresse. Quando o seu organismo tem dificuldade para sair da resposta de estresse, a resposta de luta ou fuga, todos os seus órgãos e sistemas começam a se deteriorar em um ritmo muito acelerado. A resposta neurohormonal do estresse é benéfica apenas quando tem um início claro e um fim claro, quando está bem delimitada no tempo. Se for assim, o estresse é positivo. Aguça suas capacidades físicas e mentais, não as empobrece. Quando essa resposta não tem freio por razões claramente definidas, então surgem os problemas que você vai descobrir hoje. Você pode perguntar, Borja, como sei se tenho estresse crônico? Existe exame para isso? Sim. Não, essa é a pergunta mais difícil de responder. O que você precisa fazer, em geral, é integrar dados objetivos e subjetivos. Existem questionários como a escala de estresse percebido, biomarcadores como cortisol no cabelo, ácido homovalínico, dopamina urinária e catecolaminas, ou parâmetros fisiológicos como a frequência cardíaca basal ou a variabilidade da frequência cardíaca. Acima de tudo, se você é profissional de saúde, deve ouvir os pacientes, analisar clinicamente seu dia a dia e observar os problemas que enfrentam. E se você não for um profissional de saúde e sofre de estresse crônico, o que deve fazer é se ouvir e prestar atenção aos seguintes problemas. Esquecimentos frequentes. Você esquece nomes, perde o fio das conversas e não consegue reter o que leu antes. Um dos sistemas que mais rapidamente é afetado pelo estresse crônico é o cognitivo. O cérebro estressado, com o tempo, literalmente se atrofia. Esse fenômeno é chamado de atrofia dendrítica. Concretamente, a área que mais sofre é o chamado hipocampo, que controla a memória e o aprendizado. Paradoxalmente, é uma região com altíssima densidade de receptores de glicocorticoides, ou seja, de cortisol. E ao mesmo tempo em que regiões da memória sofrem, uma pequena região localizada anteriormente ao hipocampo fica hiperativa chamada amígdala, o centro do medo no seu cérebro. Isso é chamado de sequestro amigdalino. Seu cérebro considera que o único importante naquele momento é mantê-lo hipervigilante diante de qualquer ameaça. Lembrar o nome do amigo, onde deixou as chaves, os planos para o fim de semana ou a lista de compras é irrelevante para a sua sobrevivência. O problema dessa hipervigilância é que ela não se foca em um evento presente, por exemplo, que você seja assaltado na rua. Na nossa sociedade, essa hipervigilância está centrada em cenários hipotéticos mentais que ainda não aconteceram. Não vou conseguir chegar ao fim do mês, vou perder o avião, eles não vão gostar da minha apresentação, os investidores vão ficar insatisfeitos, etc, etc, etc. E essa é a receita para a loucura. Segundo sinal, alterações súbitas no apetite. O cortisol fornece energia aos músculos e cérebro para lidar com emergências, mas também de repô-la quando a ameaça passou. É um hormônio orexígeno, ou seja, estimula o apetite, por isso você come mais quando está estressado.
Mas você já se perguntou por que não come só mais brócolis, mas sim mais comida lixo? O excesso crônico de cortisol sequestra o sistema de recompensa dopaminérgico e gera desejos específicos por alimentos que normalmente têm uma combinação de gorduras e açúcares refinados. E faz sentido. São os produtos que, na menor unidade de volume, vão te fornecer mais calorias para enfrentar essa ameaça. Empresas de ultraprocessados sabem, pessoas estressadas são clientes garantidos. Além disso, esses alimentos atuam como um bálsamo que reduz temporariamente a reatividade do eixo do estresse, criando um ciclo de fome emocional e te prendendo neles. Finalmente, o estresse prolongado gera resistência à leptina, o sinal de saciedade. Isso leva muitas pessoas a aumentar a gordura corporal sob estresse, o que também gera estresse psicológico e físico. Por isso, falei no início do vídeo que o estresse crônico é um ciclo vicioso difícil de quebrar. Você pode perguntar, por que muitas pessoas perdem o apetite, emagrecem e ficam magras quando estão estressadas, Borja? Pois bem, porque a CRH, hormônio hipotalâmico que estimula a ACTH e que finalmente culmina na produção de cortisol, tem o efeito contrário, é anorexígena. Em algumas pessoas, por razões que não entendemos muito bem, predomina o efeito da CRH sobre o efeito do cortisol, especialmente no início do estresse. E na maioria, o que acontece é que predomina o contrário, o efeito metabólico do cortisol. É mais frequente ganhar peso do que perder quando temos estresse crônico sustentado. Quando temos um estresse agudo muito grave que te deixa em choque por vários dias, isso geralmente gera um efeito anorexígeno, por isso aí pode-se perder peso. Terceiro sinal, tensão mandibular. Apertar a mandíbula é como ativar um programa ancestral de defesa. É comum associar o bruxismo, ranger os dentes. Fiz isso por muito tempo, com estresse, mas nem tanto a tensão mandibular. Uma pessoa estressada tem um músculo masseter, este aqui, hiperdesenvolvido e hiperativo. Esse músculo subestimado é o mais potente na mastigação. O que acontece é que o estresse ativa o núcleo do trigêmeo no mesencéfalo. O trigêmeo é o quinto par craniano cuja terceira ramificação é responsável pela inervação motora dos músculos mastigatórios, entre eles o masseter. Qual é o sentido disso? Olha, faz sentido se você pensar. É uma adaptação evolutiva que rigidifica o eixo crânio-cervical diante de uma ameaça. O masseter não só mastiga, ele estabiliza a biomecânica do crânio e protege estruturas vulneráveis diante de possíveis impactos. Por razões semelhantes, tensionamos o pescoço ou franzimos a testa quando estamos estressados. Isso último mostra uma expressão de ameaça e tensionar a musculatura cervical também rigidifica o eixo crânio-cervical. Além disso, piora rápida do perfil lipídico e glicêmico. Quando alguns dos meus pacientes têm uma perda familiar importante, ou perdem um animal de estimação, ou se separam ou mudam de casa, eu sei que o próximo exame deles vai estar muito pior. Isso acontece quase invariavelmente, e ocorre porque o estresse crônico gera, de fato, resistência à insulina no fígado e nos tecidos periféricos. E isso é pura biologia, puro metabolismo. O fígado já não armazena glicose, mas a envia para o sangue junto com ácidos graxos. Em um contexto de sedentarismo, essa glicose não tem para onde ir e gera níveis de glicemia mais elevados, forçando o pâncreas a produzir mais insulina. E se a situação se mantém por tempo suficiente, então se desenvolve a temida resistência à insulina, que sempre vem acompanhada de piora no perfil lipídico, um HDL mais baixo, um LDL mais elevado, triglicerídeos também mais altos e acúmulo de gordura visceral. Felizmente, a situação é reversível. Peço aos meus pacientes que, mesmo em momentos de estresse, mantenham o treino de força e façam ao menos um pouco de cardio. Isso anula parcialmente as mudanças negativas que acabamos de comentar. Vamos continuar. Aumento da frequência cardíaca basal e da pressão arterial. Suas artérias sentem diretamente o estresse. Quando o sistema simpático libera noradrenalina e adrenalina, são ativados receptores beta-1 adrenérgicos no coração e alfa-1 nos vasos sanguíneos. Isso tem dois efeitos: eleva sua frequência cardíaca basal e pressão arterial. Para saber se sua frequência cardíaca basal aumentou, você precisa conhecer qual é sua frequência cardíaca basal normal em um estado de predominância parasimpática, relaxado.
Uma boa oportunidade para medi-la é quando você sair de férias. Meça assim que acordar, sentado, e use esse valor como referência. Uma frequência cardíaca basal elevada está associada a um maior risco de mortalidade por todas as causas e cardiovasculares, mesmo após ajustar por fatores de risco como hipertensão, diabetes ou dislipidemia. Continuamos. Fadiga ou astenia crônica. O estresse agudo te dá energia, mas o crônico te rouba. Quando há muita insulina circulando no seu sangue, o que as suas células fazem? Aos poucos elas vão ficando resistentes a ela, surdas à insulina. Quando há muitos hormônios do estresse circulando por muito tempo no seu sangue, suas células fazem exatamente a mesma coisa. E não se esqueça, ser sensível aos hormônios do estresse é o que faz você estar ativo, não sentir fadiga. Então sim, você pode desenvolver uma resistência temporária aos glicocorticoides. Isso, paradoxalmente, faz com que os níveis de estresse necessários para tirar você da inatividade e da apatia sejam muito elevados. É como se o seu corpo reclamasse e dissesse: vamos lá, vocês continuam enviando hormônios do estresse e não param, não param, não param. Eu não vou mais responder aos hormônios do estresse. Já estou de saco cheio de vocês. Não vou mais responder. Ao mesmo tempo, a curva do cortisol, que segue um ritmo circadiano claro, onde sobe pela manhã e diminui a partir das 4 ou 5 da tarde, fica achatada. Ou seja, não temos mais cortisol alto de manhã e baixo à tarde e noite. Agora temos um cortisol em uma zona intermediária mantido quase 24 horas por dia, o que é péssimo. Redução da variabilidade da frequência cardíaca. O excesso de simpático produz o que se chama de retirada vagal. Com certeza você nunca ouviu esse termo. O freio ao estresse é o sistema nervoso parasimpático, governado pelo nervo vago. Isso pode ser objetivado com uma métrica muito fácil de medir, que se chama variabilidade da frequência cardíaca. Ela mede a capacidade do sistema nervoso autônomo de modular de forma dinâmica o intervalo entre dois batimentos. Ela te mostra o quão flexível e adaptável é o seu sistema cardiovascular. Uma alta VFC significa um sistema flexível e adaptável. Uma baixa VFC é um sistema rígido, bloqueado, que é justamente o que acontece no estresse crônico. O estresse crônico te domina. Diminui sua capacidade de adaptação. O que queremos alcançar é uma maior capacidade de nos adaptarmos ao estresse e, para isso, você precisa fortalecer seu parasimpático e aumentar a variabilidade da frequência cardíaca. Como? Existem dezenas de maneiras que você pode ver neste vídeo, mas uma das mais simples, uma das que exigem menos esforço, é usar este dispositivo médico que tenho aqui, NeuroSym. NeuroSym é um dispositivo médico não invasivo que estimula o ramo auricular a funcionar. É muito fácil de usar, basta aplicar este clipe que você vê no trago da orelha, que é esta parte aqui. Quando você o liga, uma leve corrente elétrica vai estimular o nervo vago e aumentar sua ativação. O bom do NeuroSym é que você pode usá-lo, como estou fazendo agora, lendo, assistindo a uma série ou terminando o que precisa fazer em casa, ou seja, é algo totalmente passivo. Todas as outras atividades que estimulam o seu nervo vago são ativas, exigem um esforço cognitivo e realmente exigem uma curva de aprendizado. As evidências nos dizem que a estimulação transcutânea auricular do nervo vago é segura, bem tolerada e pode reduzir os sintomas de estresse crônico, melhorar a qualidade do sono e modular a função autonômica em adultos com estresse crônico e transtornos relacionados ao estresse crônico, como a fibromialgia. Veja este estudo. No meu caso, o estresse crônico não resiste à rotina que criei para o fim do dia. 25 minutos de sauna, falamos sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem, um jantar leve e 30 minutos de NeuroSym enquanto leio meu romance favorito, que eu decidi que não vai ter nada a ver com ciência. Se você precisar de mais informações, vou deixar nos comentários fixados e na descrição. Continuamos com anedonia, diminuição da motivação. Estresse crônico, burnout ou depressão nem sempre se manifestam como hiperatividade. Às vezes ocorre o oposto. Você perde a vontade de ir trabalhar, perde a vontade de socializar, sua bateria social acaba. Você não quer treinar, não quer sair, só quer ficar enrolado vendo TV. O cérebro, em modo de sobrevivência, decide não gastar dopamina em coisas prazerosas, mas não vitais, como um hobby, sair com os amigos ou dar um passeio à beira-mar. É um luxo que não se pode permitir enquanto houver uma ameaça ativa. E justamente níveis persistentemente altos de cortisol interferem na síntese e liberação de dopamina no núcleo accumbens do centro de recompensa. Ao mesmo tempo, o cortisol reduz a sensibilidade dos receptores de dopamina. Se sua capacidade de sentir prazer fosse definida em um dial de 1 a 10, o estresse crônico aumentaria o limiar. Agora você precisa de um 8 para sentir o que antes sentia com um 3. Isso é o que acontece no burnout.
que é justamente estresse crônico. Ser indiferente diante de coisas que antes te faziam feliz é mais um sintoma de estresse crônico. Desconforto ao não fazer nada. Você se sente desconfortável ao não fazer nada? Você se sente inútil quando não há nada? Nada para fazer, nada para conquistar, nenhuma tarefa para completar. O vício de perseguir, produzir e conquistar, embora seja aplaudido pela sociedade, não é positivo para a sua saúde. Nos momentos em que você não está fazendo nada, seu corpo está fazendo tudo. Você está reparando estruturas, está recuperando suas reservas cognitivas, está ressensibilizando receptores hormonais, está resolvendo problemas inconscientemente, sem perceber. Você está integrando experiências que de outra forma ficam presas e geram sofrimento. Tudo isso acontece quando você não faz nada, por isso eu te incentivo a de vez em quando não fazer nada. Não fazer nada de vez em quando é muito saudável. Infecções virais recorrentes. A ideia de que as defesas diminuem quando temos estresse crônico está correta, mas é incompleta. O estresse crônico faz com que o chamado equilíbrio TH1-TH2 se desloque para o TH2, o que suprime a imunidade celular, que é responsável por matar vírus, e promove uma inflamação sistêmica de baixo grau que esgota os recursos imunológicos do seu sistema. Isso permite, entre outras coisas, que vírus oportunistas e latentes, como os herpes, se reativem com facilidade. Por isso você pode ter tido um herpes zoster em períodos de estresse. Mas também vírus respiratórios comuns, como resfriado ou gripe, por exemplo. E o que é esse negócio de TH1, TH2? São modalidades de resposta imunológica. A resposta TH1 é a mais direta, combativa, corpo a corpo, os soldados de infantaria. Ela é ativada contra vírus ou bactérias intracelulares. Enquanto a TH2 é mais refinada, é responsável por estimular a produção de anticorpos que, à distância, vão contra um alvo. É a artilharia, os mísseis. Em um predomínio TH1, há uma inflamação excessiva e pode haver predisposição a doenças autoimunes. Há uma inflamação forte, uma inflamação aguda. Quando há um predomínio de TH2, temos maior predisposição a inflamações crônicas e persistentes, alergia, asma ou hipersensibilidade. O que acontece é que quando o TH1 sobe, o TH2 diminui, e se o TH2 sobe, o TH1 diminui. Você já percebeu que quando está passando por uma gripe, a alergia desaparece temporariamente? É por isso, essa é a razão pela qual o estresse crônico te deixa mais suscetível a qualquer vírus sazonal que esteja no ambiente. Se no último trimestre você teve mais de 2 ou 3 infecções virais, isso é um ótimo indicador de estresse crônico. Fezes diarreicas. Se você é daqueles que acha normal ter fezes pouco formadas, diarreicas ou sempre moles, então precisa repensar sua relação com o estresse. Como você sabe, o sistema digestivo e o nervoso estão ligados pelo nervo vago e pelo sistema simpático. Por isso sua barriga dói ao receber más notícias ou desgostos, e você sempre vai ao banheiro antes de competições ou provas importantes. O estresse crônico inflama a parede intestinal, aumenta a permeabilidade da barreira intestinal, reduz a eficiência na absorção de nutrientes e puxa a água para a luz digestiva. Elas são diarreicas e mal formadas. Se quiser um vídeo sobre como me recuperaria do estresse crônico ou um plano de emergência, peça nos comentários. Te vejo no próximo vídeo, abraço e seguimos nos empoderando.